Cumprimentando amados irmãos, com a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa abaixo aí seu comentário, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Querido, nós estamos estudando a escola dominical, esse primeiro trimestre de 2021, da classe de adultos, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar a lição 9, com o seguinte tema: vivendo o fervor espiritual. Textuário: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18. Verdade prática: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Então, queridos, sabemos que aqui fala ser cheio do Espírito Santo pode ser o batismo com o Espírito Santo ou uma vida plena no Espírito Santo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre duas palavras, viver e fervor. Nós vamos falar sobre as duas palavras, o sinônimo dela. A palavra viver, experimentar. Conservar. Conservar. Ter. Possuir. Então, essas são as palavras. Queria estar fazendo barulho aqui logo do lado, que o pessoal está trabalhando, amém? Então, aqui nós vemos as 4 palavras do sinônimo de palavra viver. Agora, o sinônimo da palavra fervor é devoção, vigor. Então, essas são as palavras, né? Então, hoje nós vemos que devemos viver, né, possuir, né, ter o Espírito Santo, conservar, né, o fervor, né? Então, aqui fala a leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 5, de 15 ao 20, que fala o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo, o nosso Deus e Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós vemos aqui no texto bíblico falando, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O que significa a palavra nécios? Nécio é uma pessoa tolo, né? Sem juízo. E aqui o texto falando na carta de Paulo aos Efésios, seja prudentemente, né? A prudência, a sabedoria. Então, aqui está falando, né? Que não sejamos, né? De qualquer maneira, sejamos sábios, né? E aqui fala, remindo o tempo, portanto, os dias são maus. Então, nós vemos aqui que remir, né, é o tempo, fala o tempo, kairos, é o tempo de Deus. Então, aqui está falando, né, remir, né,
tirar um tempo para o Senhor, né? O verso 17, pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos e hinos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor do vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos, queridos, que o Espírito Santo deve estar sempre em nossas vidas, né? Então, nós vemos aqui na introdução, fala o seguinte, a expressão todos foram cheios do Espírito, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e verso 4, quer dizer que foram batizados no Espírito Santo. Então, aqui fala em Atos dos Apóstolos 2 e 4, né? Fala que foram batizados no Espírito Santo. Então, não foram cheios do Espírito Santo, né? Isso já estudamos na lição 3. Bom, nós sabemos que o batismo no Espírito Santo, né? Ele deve ser buscado, né? Você que não é batizado com o Espírito Santo deve buscar em oração, né? E sabemos, queridos, que o batismo, né? Ele é um revestimento de poder, né? E aqui fala, continuando, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Ponto central, é preciso viver o fervor espiritual. Então, queridos, sabemos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Então, nós sabemos que o batismo, né, ele reveste o cristão, né? E agora nós vamos falar outra coisa, né, completamente diferente, que é a plenitude do Espírito. Aqui, queridos, a plenitude do Espírito é o encher, né? Renovar. Então, a plenitude é isso, né? E nós vemos aqui que há duas diferentes, né? A plenitude do Espírito e o batismo no Espírito, né? Então, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja da igreja primitiva, né? Eles foram batizados no Espírito, né? Então, não foram cheios, foram batizados no Espírito, né? O primeiro ponto fala o seguinte, a importância da devoção pela palavra e oração. Apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã, são práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Devoção. Então, nós vemos aí uma parte do fervor, né? E nós acabamos de falar no início aí, né? A devoção. O zelo também, né? Faz parte do fervor. Aqui fala, o apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis de cristãos, são práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Devoção. A nossa ideia de devoção é o apego dedicado a zelo, como nosso apreço pela oração. Amados, sabemos que nós já estudamos nas lições anteriores aí sobre os dons espirituais. Nós vemos que existem 3 dons, né? Os dons
de serviço, os dons ministeriais e os dons espirituais. Então, nós vemos aqui que o dom de serviço está na carta de Paulo 12, Romanos, e dons ministeriais está na carta de Efésios 4, e os dons espirituais, 1 Coríntios 12. Então, nós vemos que o total de dons no Novo Testamento são 20 dons. E nós vemos aqui falando, né, o zelo, né? O zelo que é? É você passar para outras pessoas, né? Se você tem um dom de profetizar, né? Então, você deve também passar para aquelas pessoas, né, que estão ao seu redor, ajudar, né? Então, nós devemos ter o amor ao próximo, né? E aqui fala... apreço pela oração, amor pela palavra, o apego ao jejum. Vamos ler aqui Salmo 119, verso 97. Você que tem a Bíblia em casa, abra sua Bíblia em Salmo 119, verso 97. Fala o seguinte: ó, quanto amo a tua lei, é minha meditação em todo o dia. Então, queridos, nós devemos também ter o amor à palavra, né? E nós vemos que a Bíblia também diz em Josué, abre a sua Bíblia em Josué, Josué capítulo 1, a partir do versículo 8, Josué 1:8, fala o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele e de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Então, queridos, sabemos que a palavra de Deus, ela deve ser lida, deve ser entendida e deve ser praticada, né? Então, nós vemos aqui, fala sobre o amor, né? Devemos ter amor à palavra, né? Ler a palavra todos os dias, né? Nós sabemos, né, o tempo de Kairos, né, que nós acabamos de falar, sabemos que um dia tem 24 horas. 24 horas. Você tira meia hora, 30 minutos, né? Esses 30 minutos é para a leitura da palavra de Deus. Então, se você lê o início do livro de Gênesis, né? Com esses 30 minutos, você lê a metade do livro, né? Então, queridos, devemos tirar uma hora para a leitura da palavra, mais 30 minutos, né, para a oração, né? Às vezes a gente fala assim, a oração deve ser só no joelho. Sabemos que, queridos, no joelho é sinal de humilhação, né? Mas Deus recebe de qualquer maneira, em pé, né, deitado, né? Então, devemos tirar 30 minutos para a oração, né? 30 minutos para jejuar, né? Conforme a sua saúde tiver, né?
sabemos que existe jejum parcial, né? Jejum, nós vamos falar um pouquinho sobre esse aqui, jejum, né? Mateus 6, abra sua Bíblia, Mateus 6. Vamos também falar sobre a oração, né? São aqui falando sobre, para você ter o fervor espiritual, né? Jejum. Mateus 6 e 16. Abra sua Bíblia, Mateus 6 e 16. Fala o seguinte: e quando jejuares, não vos mostreis constrangidos como hipócritas, porque desfigura o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já recebeu o galardão. Então, amados queridos irmãos, sabemos que existe 3 jejuns, né? O jejum normal, o jejum jejum absoluto, o jejum parcial. Então, existe 3 jejuns aí, né? O jejum normal é a abstenção de todos os alimentos. Jejum absoluto, a abstenção tanto de alimentos como de água. E o último, né? O jejum parcial é uma restrição alimentar, não uma abstenção total de alimentos. Então, amados, nós vemos aqui que o jejum deve ser conforme, né, a sua saúde, né? Se você pode jejuar meia hora, jejua. Se você pode jejuar 1 hora, jejua. Conforme, né, a sua necessidade, né? É uma intimidade que você deve ter com Deus, né? Então, queridos, vamos falar também sobre a oração, né? É outro requisito, né, para você ser cheio do Espírito Santo, né? Que fala, orai sem cessar, esqueci não que fala. Aí fala oração, né? Orai sem cessar, né? Vigiai e orai também, né? Para que não entreis em tentação, né? Sabemos que a carne é fraca, mas o Espírito, ele é forte, né? Então, queridos, primeira coisa, eu vou colocar aqui para os irmãos aqui. Então, a oração é isso, né? A Bíblia diz, vigiai e orai, né? Vamos ler aqui Mateus 25. Versículo 3 fala o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora que é o Filho do Homem há de vir. Então, vigiai e orai, né? Então, nós vemos aqui sobre as parábolas das 5 loucas e as 5 prudentes, né? Nós vemos que na tradução aqui fala sobre loucas, né? Outras bíblias falam nécias, né? Nécios, né? Quer dizer, nécios, né? É o mesmo sentido, né? Nécios tem a ver a mesma coisa com a palavra loucas, né? Ou loucos, né? Então, amados,
nós vemos aqui que elas levaram, né, as prudentes levaram azeite consigo. O que significa azeite? É o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. Então, elas levaram azeite, as prudentes, né? Levaram azeite consigo, né? Estavam cheias do Espírito, né? E as loucas não levaram azeite consigo, né? Elas prepararam antes da chegada do noivo, né? E nós vemos aqui, irmãos, continuando, falando o seguinte: a oração e a palavra. Todos nós conseguimos o jardim evangélico. A oração é a chave da vitória. Isto é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração da Assembleia de Deus, a oração é um ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. Então, queridos, a oração é um diálogo que você tem com Deus, né? Então, nós vemos aqui, continuando, a oração é a alma do cristianismo, é expressa a nossa qual dependência de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. Lucas 3 e 21. Vamos ler aqui, Lucas 3 e 21. Fala o seguinte: e aconteceu que quando todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando, ele ao céu o abriu. Aqui fala sobre o batismo de Jesus, né? E nós vemos, queridos, que a oração deve ser contínua, né? A oração, ela não é só um tempo, né, determinado por homem, né? A oração deve ser determinação por Deus, né? O homem deve orar 24 horas, né? E sabemos que de madrugada, né? Alguns dizem que a filha é menor, né? Você ora, né? Que muitas pessoas estão descansando, né? Então, quando você levanta de madrugada, né? O Senhor te desperta, né? Para você orar. Então, queridos, devemos orar também, né? De madrugada, em todo momento, né? A Bíblia diz: orai sem cessar, né? Então, queridos, esses são os requisitos para o cristão ser cheio do Espírito Santo, né? Ter o fervor, né? Ter o zelo, né? Pela palavra de Deus, pela oração, pelo jejum, né? E aqui fala, o viver sabiamente, né? Então, o cristão deve ser sábio, né? Deve pedir a Deus a sabedoria. Sabemos que Deus, Ele dá, né? E nós vemos aqui, acabamos de falar sobre Nércios, né? Então, amados, vamos estar orando, né? E eu quero agradecer a todos que acompanharam conosco até agora, amém? Então, se você gostou, deixa aí seu joinha, amém? Deixe também aí seu comentário, compartilhe para outros seus amigos, né? Do grupos evangélicos, né? Para assistir à Escola Bíblica Dominical, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, nesta manhã de aprender a Tua Palavra. Senhor, que nós possamos cada vez mais, Pai, seguir, Senhor, aquilo que o Senhor nos manda, Senhor, é estar sempre orando, Senhor, sempre buscando a Ti, Pai, aleluias, sempre jejuando, Senhor, conforme a nossa necessidade, Pai. Pai, fazendo tudo conforme a Tua Palavra, lendo também a Tua Palavra, Senhor, para nós não pecarmos contra Ti, Senhor. Ó Deus, abençoa cada um que assiste neste vídeo, Pai, daí a vitória, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos.